Terra Mar Turf 3025 2535 e 99935 5888 com estacionamento próprio. São 8h03, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Clínio Bacelar, Clínica Proteuso Nova Canabrava. Temos a presença do secretário de Fazenda, Leonardo Vigan. Leonardo, em relação a Previcampos, você falou que você tem uma certa limitação de informações, mas você tem algumas informações interessantes, porque seria mais uma outra secretaria, né? A Previcampos é um instituto, parte da... não uma secretaria, mas sim um instituto de previdência do município. A pessoa responsável, que está na gestão, é o André Oliveira. Claro. Mas os números que já dizem... teve aqui. Já tem isso. Acho que falando já sobre essa questão, mas em relação aos números que foram aportados à época, algo em torno de 380 milhões à época foram aportados aos cofres dos municípios, isso em 2016. Perto do tal do empréstimo de 250, né? Junto. Venda do futuro. A venda do futuro. Com duas fontes. Então, se foram dois... Foram três. Não, o que eu digo, com duas fontes, essa aí. A Caixa Econômica no empréstimo e dois aportes. Teve com o Banco do Brasil, teve com a Caixa. Digo assim, no ano de 2016 foram dois aportes, né? Lógico, em 2014 foi com o Banco do Brasil, depois em 2015 com a Caixa e uma segunda empréstimo com a Caixa em 2016, sendo que parte dele para pagar a troca pelo segundo, toda a imprensa nacional, a troca pela abstenção de Clarice na votação do impeachment de Dilma Rousseff. Isso. E além desse aporte de recurso pela venda do futuro, ainda teve o aporte a título de restituição ou compensações, e isso é matéria da investigação, né? É a investigação que está sendo feita, o inquérito está sendo apurado pelo Ministério Público, é nesse sentido, né? De entender essas restituições e compensações foram. Tem uma CPI também, não tem? Tem na Câmara, tem uma CPI Previcampos, né? da Previcampos, exato. Eu tenho isso ainda. Porque a gente estava falando aqui, porque eu me lembro que esses dias eu vi, acho que foi na Globo News, se eu não me engano, um programa dedicado a essa coisa de fundo de previdência. Porque até a Constituição de 88, o fundo de previdência era universal, né? Você tinha, lógico, você tinha separação só de servidor público para privado, mas era universal. Né? E a partir da Constituição de 88, a Constituição de 88 a gente tem que brigar por ela, é um avanço, mas ela deixou cascas de banana. Né? E uma dessas cascas de banana é a possibilidade dos entes da federação, no caso de estados e municípios, não é só municípios, criarem as suas próprias previdências. Isso foi justamente, estamos falando de 88, que o prefeito era Antônio Garotinho. Aliás, não 88, Garotinho foi eleito em 89 e assume em 90. Mas, não assumiu em 89. Não, ele eleito em 88 e assumiu em 89, é verdade. Tanto que a eleição não teve 2 turnos, porque ela só valeria para a eleição seguinte, que era presidente da República com Collor. E venceu no segundo turno. Isso mesmo, está certo, 88. Mas, enfim, Garotinho pega, o primeiro governo Garotinho, a gente falou aqui dos prefeitos recentes de Campos, né? Ele pega isso, então, e ele faz o Previcampos. Porque isso não é um fenômeno brasileiro, a gente está falando aqui no intervalo. Mundial. No mundo todo, fundo de pensão, fundo de previdência, antro de corrupção. Antro de ratos. Porque você recolhe para pagar quando o cara se aposentar, por óbvio. Então você recolhe mês a mês para pagar daqui a 20 anos. Então, esse recurso, né? É um fundo de pensão, Falamos aqui no caso de Jimmy Hoffa, presidente do Sindicato dos Caminhoneiros, que era muito forte nos Estados Unidos, que até hoje nunca apareceu o corpo dele. Nunca. Sumiu. E tem eu não sei se para o ouvinte se interessa, tem umas audiências no Senado dos Estados Unidos,
Ele com Bob Kennedy, irmão de John Kennedy, que depois vai concorrer e toma um tiro na grande inimigo dele, né, o Bob Cara, Kennedy. ele fazia assim pra... Tem foto dele fazendo assim pra Bob Kennedy. Era o grande inimigo dele. Né? É, eles se juravam. Era uma coisa assim, fazia assim mesmo, assim. assim. O Bob Kennedy, de uma maneira geral, ele era um combatente da máfia. Ele combatia a máfia de uma maneira geral. Dizem até que morreu por conta disso, né? Morreu por conta disso. Primeiro porque a máfia foi uma das principais apoiadoras da campanha do irmão dele. Do irmão dele, é. Claro. O pai inclusive, dele, o Joe Kennedy, na época da Lei Seca, ele fornecia caminhões para a máfia transportar bebida. Uhum. E aí a eleição de John Kennedy foi muito dura com o vice do Eisenhower, que era Richard Nixon. Que depois veio ser presidente e caiu no Watergate. Uhum. E parece que na Flórida, que foi... Os Estados Unidos tem as coisas do colégio eleitoral, né? É. Uhum. A Flórida foi o definidor. Sempre. E aí ele apelou pro... O chefe da máfia da Flórida era aquele Marcello. Ele apelou pra máfia para virar a eleição. A campanha vira a eleição, ele ganha, ele dá a Procuradoria-Geral pro Bob Kennedy, irmão dele, que passa a combater a máfia. A máfia ficou um pouco chateada. Dizem que a morte de 2 irmãos teriam sido encomenda da máfia por conta dessa... Inclusive, a campanha dele começa a startar, a campanha do Kennedy, com aquele Sam Giancana apoiando, que era muito amigo do Frank Sinatra, que era muito amigo dele. Né? E aí vai, né? E aí a gente fala do... Marilyn Monroe, isso tem história. Que é Marilyn Monroe. A gente fala, acaba abordando também a questão dos investimentos, como você colocou. Mas enfim, vamos falar, devagou, vamos falar do Preve Campos. Então, aí voltando, assim, ainda tem os investimentos feitos, né? Depois de Rafael já eleito. Assim, os já feitos anteriormente, valores que ficam bloqueados, e você só pode recuperar esses valores, você resgatar esses valores num um tempo muito longo. Fundos, enfim. Por último, teve questões de hotéis, né, de fundos imobiliários, hotéis que não saíram. Enfim, e alguns desses investimentos que eu estou falando, feitos já depois da eleição definida, perdida. Sim, sim. André colocou isso. Agora, exato. Uma coisa que Ricardo André Vasconcelos, jornalista, tem muito respeito, colocou aqui, e de maneira cobrança ao governo, por que isso não foi devidamente explorado pelo governo? Politicamente. Na por que campanha. Isso não foi mais... Não foi colocado mais à tona? Acho que isso aliás, isso à época foi debatido. A gente fez, quanto à exploração política, foi feito um trabalho de auditoria interna, acho que inclusive essa auditoria interna que foi dar embasamento para toda a questão de investigação, né, e de inquérito do Ministério Público. Agora, quanto à divulgação disso, a gente chegou a fazer menção e abordar esses assuntos à época. Aqui, Ricardo usou aqui. Não sei se à época isso... Ricardo usou aqui... Como isso não se transformou, mais do que... Ricardo foi o secretário de comunicação do primeiro governo Garotinho. Uhum. Ricardo, aliás, cria o nome Antônio Garotinho, que Garotinho era só um epiteto, era um apelido. Uhum. Ricardo, quem faz isso é Ricardo André Vasconcelos, não é Garotinho. Uhum. Quem cria Antônio Garotinho, um personagem político, é Ricardo André Vasconcelos. Antes era só um radialista. É Antônio Mateus e Garotinho. Tanto que a vinheta era Antônio Mateus, o amigo da dona de casa. Eu tenho gravado essa vinheta. Não, sim, mas assim, o Garotinho se torna nome com Ricardo, uma invenção midiática e exitosa do Ricardo André. De Ricardo André. Porque ele falou o seguinte, eles assumem assumem do avô de Rafael, Zé Barbosa, e eles acham, na Câmara Municipal, um recibo, porque tanto o Zezé quanto o Severino Veloso, que era presidente da Câmara à época, falecido vereador, depois se tornou um nadador master, competiu e veio. Eu cheguei a nadar com ele. Era bom nadador. Mesmo coroa era bom nadador. Uhum. Eles acham um recibo. Naquela época não tinha nada digitalizado, era tudo papel, né? Uhum. De ração de cavalo.
e tanto Zezé quanto Severino Veloso tinham cavalos. E é uma coisa que está no estereótipo. O cara que cria cavalo de raça, o coronel, é inimigo do povo. E eles pegaram aquele recibo e fizeram uma festa. O dinheiro do povo você não gasta em ração de cavalo enquanto o povo passa fome. Ele falou que esse trabalho que ele admitiu ter feito e que foi exitoso, não foi feito pelo governo Rafael no sentido de explorar isso politicamente. Mais uma vez. Eu estou falando o que o Ricardo André falou. Eu acho que o trabalho que a gente deveria ter feito foi feito. A exploração de mídia... Léo, eu não falo o trabalho... Não, é isso que eu estou colocando. Assim, quanto à exploração midiática, ou seja, dar mídia a esse fato, a gente chegou a fazer as abordagens sobre esse assunto, da auditoria que estava sendo feita. Isso no início do governo a gente falou muito, inclusive dos investimentos. Isso em audiências públicas, ou até mesmo nas audiências em que o Felipe Quintanilha, à época, com toda a desenvoltura dele, chegou a colocar isso. Eu não me recordo da época porque que isso não tomou a proporção que deveria ter sido tomada. Mas isso foi colocado a público. De fato, isso foi colocado a público. Isso foi exposto de forma muito, muito clara, né? Dos achados e dos investimentos. Enfim, isso foi explorado. Agora, por essa perspectiva... Dom Rifan, bispo tradicionalista de Campos, católico, da ala tradicionalista de Campos. Campos tem essa particularidade de ter 2 bispos, né? Tem o Dom Roberto Ferreira Paz, que é o bispo diocesano, e o Dom Roberto Rifan, né, que é da ala tradicionalista. Dom Rifan falou aqui, logo no começo do programa, acho que foi no programa 28 de março, isso foi em maio, né, Marco? Foi. Dom Rifan falou, foi logo no e início. essa coisa pegou, você deve ter ouvido falar sobre isso, todos do governo ouviram, mesmo fora do governo, que na opinião dele, Dom Rifan, o problema do governo, ele falou aqui, nesse mesmo microfone, seria comunicação. Ele não especificou muito, mas eu quero crer que quando ele falou isso, ele não está falando da Secretaria da SUPCOM. Ele falou isso do geral, de não se comunicar as coisas. Por exemplo, vamos botar o FDP, vamos botar a coisa dos médicos. O governo apoiou muito. Tem uma frase de alguém muito próximo do governo, que eu não vou citar o nome da pessoa, mas que é integrante do governo, como você do primeiro escalão, que me falou na época da greve dos médicos: rapaz, Rafael apanhou abaixo de cintura o tempo inteiro, só bateu em cima. Se eu fosse ele, eu batia abaixo de cintura também. Enfim, a comunicação nesse sentido, das coisas não serem comunicadas devidamente, que o governo sofre muito o ônus disso. Essa falta de... E não estou falando da SUPCOM. Eu estou falando do governo como um todo. A constituição de Dom Rifan, Marcos se recorda, acho que o ouvinte se recorda, vocês devem ter ouvido falar. Eu estou tentando interpretar o que o Dom Rifan colocou. Como é que você vê isso? Da questão da comunicação. Questão de popular, tudo muito em cima. Bom, como é que eu posso te responder? Com a sua visão. Na minha visão, por isso assim, eu vou dar a minha visão de parte muito técnica. O cara do não, o vilão é você. Uma visão, a parte financeira, assim, em relação à comunicação, é uma estratégia, enfim, as coisas de fato Mas eu não falo da SUPCOM, falo Não, sim, eu não estou de uma forma direcionando isso à SUPCOM ou não. Quando você trabalha, volto um pouco lá na questão do planejamento. Quando você tem um planejamento, você consegue fazer uma programação de tudo, inclusive da sua própria comunicação. Quando o seu planejamento é afetado diretamente de forma até abrupta, vou lembrar, em 2017 nós tivemos uma queda muito forte dos royalties em agosto, que não era esperado. Variante. Em 2019, agora, a mesma coisa. Então, essas variáveis que ocorrem de forma
intempestivo, assim, em cima da hora, sem aviso, isso te deixa, faz com que você tenha que se movimentar muito mais rápido. Aí você tomar as ações de forma muito mais imediata. Talvez isso venha a se refletir nessa comunicação. Então, como você vai comunicar agora? Voltando, com o planejamento, você com receita, é igual na sua empresa. Você tem a sua programação no setor privado, na sua empresa, mas no setor privado, você tem uma programação, você sabe a reação do mercado no produto que você está vendendo ou no serviço que você está prestando, você faz a sua previsão orçamentária, você faz a sua previsão de receita. Então, existe uma programação, inclusive, da própria comunicação daquilo que você está trabalhando. Agora, no setor público, você tem uma série de variáveis. Vou lembrar também um impacto que nós tivemos esse ano foi um bloqueio judicial de um processo trabalhista da Beneficência Portuguesa. Quer dizer, estava nem sabendo. Isso pegou a gente de surpresa. A gente tem em números, aí já é a história, conta, né? Que em termos financeiros, em média, uns 2 milhões de reais de bloqueio judicial. Além desses 2 milhões que entram no nosso planejamento de bloqueios judiciais, a gente ainda se depara com bloqueios que vêm sem aviso. Sem aviso, né? Isso vai acontecendo. O processo está correndo lá na justiça, de repente, o juiz manda desbloquear. Isso impactou muito no seu recurso. Você começa a sua semana ou o seu dia com um valor, né, em conta, ou seja, com um financeiro, com o seu fluxo de caixa para aquele período, e no dia seguinte, quando você acorda, você tem um valor completamente diferente. Então, não há planejamento que resista. Não há comunicação rápida que resista. Isso interfere demais. Aí, no ponto, o olhar financeiro, né, o olhar do ponto da fazenda, em relação, no que diz respeito à comunicação, no meu ponto de vista, como você colocou, é isso. Você não tem tempo. Às vezes te falta o tempo de você, né, além de você se reorganizar, e digo mais, aí volto também na questão da comparação do setor privado com o setor público. O setor privado, você tem uma flexibilidade muito maior, né? As suas ações são muito mais rápidas, você tem mais flexibilidade, você é muito mais rápido na tomada da sua atitude e na reação daquela ação sua. Não. No setor privado, no setor público, não. Você tem uma série de regramentos que te impede de fazer determinadas ações e o resultado dessas ações... Inclusive de cobrar o servidor, né? Você vai colher muito mais lá na frente. Se o funcionário de empresa privada não fizer o que dele se espera, é simples. Aí, passa na RH e define. O servidor tem estabilidade, né? Uhum. Você não tem como... Exatamente. Ou a sua empresa, você faz uma programação, você fecha a sua empresa. Acabou. Não, e também a sua empresa, geralmente, como você vende para o mercado interno brasileiro, é real, você tem a projeção, né, de inflação. Isso. O caso o índice está atrelado, a gente falou aqui muito sobre isso no início, 1/3 da sua receita a petróleo, que é o commodity internacional que flutua, o preço por si só flutua. E além por exemplo, dólar, esse ataque de drones do Irã à Arábia Saudita. Do dia para a noite, explodiu o preço do petróleo. E aí? E se tem outra coisa que é um indexador, que é o dólar. O dólar. Por exemplo, se essa recessão que está prevendo que vai vir, fruto da guerra comercial China e Estados Unidos, se ela chegar amanhã, o que vocês vão receber de royalties o que vocês não, o que o município vai receber de royalties é outra coisa. E vamos ressaltar também que dentro da nossa composição de receita, que o município tem de receita, uma outra parte, em torno de 25%, 25%, então essas variações, são de receitas com destinação específica. Sim. A gente está falando de 1/3 do royalty, mas tem uma outra parte com destinação específica. É mais de 1/3, 33%. Entendeu? Então, essa destinação específica, exatamente 1/3. Você só pode Dízima gastar... periódica.
você só pode gastar com aquela determinada custeio ou aquisição. O royalties, por exemplo, no início, na lei original, é bom lembrar, o pai da criança é o senador Nelson Carneiro. E o royalties originalmente, que a gente esquece, tem memória curta, o senador Nelson Carneiro é o autor da lei dos royalties. Feita, que o consultor dele foi Evaldo Nojosa, na época presidente do IAA, Instituto do Açúcar e do Álcool. Você tem memória curta, né? Se você, IAA, quando você vai ali na Praça do Salvador, olha para a Catedral, você olha de direito, você olha aquela sede bonita da Justiça Federal. Aquilo ali foi construído para ser o IAA, Instituto do Açúcar e do Álcool, que é, o prédio é uma obra do governo do regime militar, da ditadura militar. Mas só que o Instituto do Açúcar e do Álcool foi fundado por Getúlio Vargas nos anos não sei, agora 30 ou 40. Mas é uma fundação por Getúlio Vargas. E Nelson Carneiro, na lei original dele, que criou os royalties ali no final dos anos 80, só tinha uma destinação, era obra de infraestrutura. E depois isso foi caindo ao longo dos tempos. Hoje você só não pode pagar pessoal concursado. Até terceirizado você pode hoje. Mas inicialmente, os royalties eram só para obra de infraestrutura. Isso foi mudando ao longo dos tempos. Né? Depois se passou... Hoje você só não pode pagar servidor concursado, que até terceirizado hoje você pode. E inclusive tem o TCE está mudando o entendimento dele. Isso fui informado aí recentemente. Do TCE, do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, que o royalty ele não poderá ser contabilizado para pagamento de dívidas e de fato de folha. Então tem ainda um entendimento do Tribunal de Contas que, se não me engano, está se formando nesse sentido. Então isso vai dificultando. Então, quer dizer, esses regramentos, o órgão de controle, que é o Tribunal de Contas, você tem uma série de regras, né, a legislação que te faz caminhar, né, de uma forma diferente da iniciativa privada, né, de forma muito diferente. Então, agora, as coisas levam, de fato, mais tempo. Estamos 8h35, então daqui a pouco a gente vai... mais uns 5 minutos. Isso, então... falar um pouquinho sobre a tentativa de aumento, por exemplo, de IPTU, que eu vejo que vocês estão tentando. Você já fez essa abordagem no bloco anterior, vou deixar, você fez essa pergunta, mas eu quero fechar com outra coisa. Claro. Por favor. Não, é só o plano de vocês para dar uma levantada na arrecadação de IPTU, né? Até porque essa situação dessas casas abandonadas, elas prejudicam toda a região, porque você tem o problema dos mosquitos, você tem o problema de ratos, de infestação, e muitos vão e usam aquele terreno como lixo, botam fogo, e aquilo é um risco muito grande para as casas que estão ao lado. Tem um trabalho um trabalho de formiguinha que eu sei que... É um trabalho em conjunto, não só da Secretaria de Fazenda, mas em relação à manutenção da própria área. É um trabalho da Secretaria de Limpeza e de Meio Ambiente, né, em acompanhar a questão desses terrenos e tudo. O município, com relação ao IPTU como um todo, quer dizer, o IPTU, a gente percebe que é um imposto muito sensível, né? E a gente não tem muito cuidado ao lidar com o IPTU. A gente tem que respeitar muito a capacidade contributiva do cidadão. O cidadão, antes de estar como secretário de Fazenda, eu sou contribuinte assim como qualquer um de nós. E o trabalho constante que a gente faz é justamente de limpeza de cadastro, revisão constante de cadastro e lançamento de imóveis. Então a gente buscou dar dentro do IPTU esse tipo de abordagem. Existem outras coisas que a gente pode fazer no meio do caminho, né? Por exemplo, a questão de imóveis que estão abandonados ou não, mas... Como disse a Luísa, no caso do Trianon, o garotinho na época... Eles estão brigando pela propriedade. Aí falou assim, olha, essa propriedade vale quanto? Vale X reais? Você sabe que esse negócio me lembra?
Eu gosto de remar de caiaque. Uma vez em casa da Itafona, aí fui remando ali até na Maré Baixa, as Ilhas da Convivência do Peçanha, são duas ilhas da foz do Rio Paraíba, formam um istmo de areia e elas se unem. Um cordão umbilical que só se forma na Maré Baixa. Eu parei o carro, aquele sozinho, aí tô olhando pro mar, aquela coisa, contemplando. A maré tinha baixado e formam-se poças de água armazenada. E tinha um bagre preso numa poça daquela. Chegou um carcará, um gavião, e começou a querer pegar o bagre. E depois chegou um urubu também querendo pegar o bagre. E começaram a brigar um com o outro para ver quem ficava com o bagre. Eu olhando para aquele negócio, assim, o que é esse negócio? Cheguei, caminhei, fui correndo para a poça, espantei os dois passos e falei, perderam. Nem de um, o bagre é meu. Peguei o bagre, amarrei no caiaque e comi o bagre no almoço. É mais ou menos isso o terreno Trianó. Exatamente. Ficaram brigando demais. Nem de um perdeu o Playboy. Exato, São Paulo fez muito isso. São Paulo falou assim, olha... São Paulo é verdade. Vocês estão brigando aí por essa coisa. Quanto é que vale? 100 mil. Tá bom, tá os 100 mil no banco aqui, ó. O terreno já não é mais de vocês, não. Os 100 mil está aqui no banco, vocês vão brigar por isso aqui. Então, num período, isso pode ser feito. Numa época com recursos, isso pode ser feito. É porque a desapropriação demanda... Você demanda um recurso para isso, para fazer desapropriação. Não é só desapropriação. Isso no governo Arnaldo Viana, que foi o do Roger, foi uma festa, né? E a gente paga essa conta até hoje, né? E precatórios aí de desapropriações. Doutor Arnaldo, todo respeito, se eu quiser contrastar o que eu estou falando aqui no programa, como já veio aqui mais uma vez, me desculpa, oferecer espaço. O senhor é convidado ao programa, se quiser trazer seu filho, Caio Viana, para candidato também, vai ser um prazer. Mas que foi uma festa do doutor Arnaldo, foi. Mas desculpa, Léo. E aí a gente vem, no passar do tempo, tendo que pagar essas contas, inclusive, agora. Sem dúvida. Então, assim, o trabalho que a gente faz, e mais uma vez, é o que a gente pauta pelo que o prefeito sempre coloca para a gente, que é com trabalho e com coragem que a gente vai transformar a cidade, é de fazer o papel da Secretaria de Fazenda, um dos papéis da Secretaria de Fazenda, e especialmente na Receita, é que a equipe nossa vem fazendo. Então, no que diz respeito ao IPTU, né, quando a gente fala de análise de cadastro, a gente vê algumas inconsistências, como, por exemplo, a gente via residências ou terrenos, na composição do IPTU, você tem fatores que apreciam e depreciam o valor ali, né? E dentro desses fatores, tem alguns fatores depreciativos, como áreas arenosas, áreas, enfim, alagadiças e alguma nesse sentido. E a gente via, chegou a encontrar no cadastro de determinado imóvel um imóvel com um fator depreciativo de arenoso, né? De uma região arenosa. Quer dizer, isso faz com que o valor pago reduza. Então, é essa revisão constante que a gente faz. Um trabalho constante de lançamento de novos imóveis. Mas não só no IPTU. Um outro trabalho importante que foi feito foi na dívida ativa. Muito importante. É um trabalho da Secretaria de Fazenda, um trabalho da Procuradoria, um trabalho em conjunto com o Tribunal de Justiça, com o TJ, onde nós conseguimos aumentar a arrecadação na dívida ativa. A Secretaria de Fazenda fazendo convênios para protesto, melhorando a sua cobrança, né? Então, a Procuradoria na execução, né, dessa dívida ativa. Então, esse trabalho em conjunto faz melhorar também. Mas tudo isso ainda não é suficiente. A gente está falando de mais um terço da nossa arrecadação. Esse 1/3, que, aliás, 96% do recurso próprio, ou seja, o recurso próprio você divide ele naquilo que é a arrecadação própria do município, IPTU, ISS, taxas, ITBI e tudo mais, e com as transferências constitucionais. E essa proposta de Neném para baixar o ITBI para tirar contatos de gaveta e poder arrecadar? Como isso foi feito já no nosso governo. A gente fez falou isso aqui no programa, né? Eu acho importante isso. A gente já discutiu sobre isso. Inclusive, em 2017, a gente fez
essa ação de redução do ITBI, que de 2% veio para 1%. Passa a tributar mais, né? É melhor tributar menos de mais do que muito de pouco. Né? E ter condição de arrecadar. Sim. Nós fizemos isso em 2017. Fizemos isso em 2017. E agora em 2019 a gente pretende de fato voltar também. Saiu agora o refis, saiu no sentido, foi votado o refis. Rafael Canetar, né? A gente vai ser publicado para Neném empresário, sabe como dói no bolso, isso também é. Sim, né? Eu venho do meio empresarial. Sim. Eu sei como é que funciona, e nas reuniões que a gente faz com as entidades, eu friso muito isso, quer dizer, é de onde eu vim. E o refis foi votado e a partir do próxima semana vai andar. E é uma oportunidade, inclusive, não só de arrecadação, mas do contribuinte colocar os seus débitos em dia. Então, essas ações fazem parte do refis, do ITBI, da dívida ativa, do IPTU. O ITBI vai ser canetado esse ano ainda? Vai. Se tudo correr bem. Porque quando você fala de projetos como o refis ou o ITBI, aí voltando a todo o regramento... Tem também aqui, eu esqueci o nome dele, desculpas, do ramo imobiliário, foi uma bela entrevista com o Cristiano aqui. Guilherme, né? O Guilherme, eles falam, Cristiano também tem muita essa área de imóvel, Cristiano Barbosa, diretor da Folha, meu irmão, o quanto isso pode aquecer o mercado imobiliário. E de fato aconteceu isso em 2017. A gente percebeu uma procura. Não, e de fato foi positivo. Né? Não só executar, mas também o resultado foi muito positivo. E voltando à questão da execução disso e botar isso em prática, tem a questão do regramento. Então, não só o refis como o ITBI, qualquer movimento que você faça para redução temporária de um determinado tributo, você tem que fazer um estudo de impacto financeiro para que você não incorra em renúncia de receita. Então, fizemos esse estudo do refis e, na sequência... Estão fazendo em relação ao ITBI também? Do ITBI. Aí é o que a gente está trabalhando para colocar em prática do ITBI. Léo, a entrevista está ótima, podia ficar aqui muito mais tempo, mas a gente tem que concluir. Eu vou fazer uma última pergunta. O Marco falou sobre os terrenos. É que eu sempre pergunto aqui para pessoas do governo, que não são do governo, e políticos também, de maneira geral. Como é que você... a gente falou aqui de comunicação, e sempre frisar, que é uma observação do Rifan, que eu interpretando, não acho que ela está circunscrita à Supicom, ela é do governo como um todo. É fato que campanha é uma coisa, governo é outra. E há muita frustração de expectativa do fenômeno da onda verde de 2016. Certamente não vai se repetir para nenhum candidato. Estamos falando de 2020, uma eleição de 2 turnos. Quem falar que não entende nada de eleição de política. E o governo está ciente disso. Só uma qual esse final de semana, você deve ter tido acesso, eu tive também. Não vai ser divulgada, mas os dados ali são... A qual é boa que você analisa, é melhor que conte, você analisa né, de maneira mais compartimentada. E há, sim, frustração de expectativa. Você está falando de eleição de 2 turnos para o ano que vem. Rafael é pré-candidato à reeleição. Ele se lançou numa entrevista à Folha em dezembro do ano passado. Tem Vladimir, você tem Caio, você tem Gilviana, você tem Rodrigo Bacelar, Buchaú. Agora está se falando também no Tô Contigo, Zé Maria Rangel, do PT. Né? O pessoal fala em lançar um candidato próprio, mas não tem um nome. Como é que vocês, e aí falo não você fazenda, mas vocês, governo, trabalham para tentar amenizar a frustração de expectativa para que Rafael esteja nesse segundo turno? E com quem você acha que ele vai? Bom, aí na sua área, política. Politicamente falando. Eu vou colocar o que o prefeito tem colocado sempre quando esse assunto vem à tona. Primeiro, o prefeito está focado no trabalho, em trabalhar e fazer gestão.
né? Questões políticas elas vão naturalmente, de fato, vão acontecer, né? Isso vai... Estão acontecendo, mas eu não digo no sentido de 2020, embora já esteja no final de 2019, mas é trabalho. Hoje, o foco da gestão é trabalho. E é isso que o nosso prefeito tem feito. É trabalhar, é a coragem que ele tem de tomar as atitudes, é ir em busca de recursos, é estar sempre em Brasília e buscando recursos para que a cidade continue vivendo. A questão da expectativa... Eu falei, desculpa, ele tem uma reunião agora com o Itzel para falar... Está nos royalties. Está indo agora... E Vladimir hoje vai estar com... Acho que quinta-feira, se não me engano. Quinta-feira, 17 horas, a reunião de Rafael, para presidente Dom Petro com o Itzel, e Vladimir hoje, daqui a algumas horas, vai estar com a ministra Carmen Lúcia, que, segundo Lauro Jardim, foi quem costurou com o Dias Toffoli o adiamento do julgamento dos royalties e deu a liminar lá em 2013. Então isso faz parte do trabalho de hoje, da gestão de hoje. E tenho certeza que todo esse trabalho que a gente está fazendo, do cenário que a gente está vivendo, das ações que a gente está tomando, embora elas possam resultar aí numa frustração, né, eles serão reconhecidos. Porque eu não vejo outra pessoa que não ele, com a coragem que ele tem de fazer o que tem que ser feito. Pode ter inúmeros candidatos, que, como você mesmo relatou aqui, uma série deles, que diante... pré-candidatos, né? É pré-candidatos, eu vou frisar porque é bom corrigir. É bom corrigir. Obrigado pela correção. A concessão federal, a gente tem que ter cuidado com isso. Obrigado pela correção. Mas pré-candidatos, e que aí eu vou, o meu olhar particular, não de gestão, o olhar particular de cidadão. Quem teria a coragem que hoje o prefeito tem de tomar essas atitudes? De novo, governar com recurso é uma coisa. Governar sem recurso é outra completamente diferente. E para isso você precisa de muito trabalho e de muita coragem. Então, coragem, inclusive, de arriscar o capital político. E de arriscar o capital político. Então, quando você põe à frente o seu capital político em prol de gerir, isso tem um valor enorme. Você é o homem das contas. Você trabalha com números. E muitas vezes você tem que cumprir papéis antipáticos por conta disso. Sim. Faz parte. Faz. Como um homem cartesiano que trabalha com números, qual é o limite da coragem de arriscar capital político e de você manter capital político para você se reeleger? Porque existe um limite. Existe. E se ele for rompido, coragem ou não, você dança. Qual é esse limite no seu entender? Esse limite... Aí vamos falar de todo um planejamento para isso, né? Existem pautas que serão seguidas, né? E aí se trabalha para que se façam todas as adequações necessárias para que essa pauta seja seguida, do ponto de vista de alcançar objetivos que politicamente sejam positivos. Então, esse limite ele é muito ponderado, isso não tenha dúvida. O prefeito, o Rafael, é um homem muito inteligente para fazer toda essa ponderação do limite entre colocar completamente em risco ou não. E isso é o que está sendo feito hoje. De hoje fazer a gestão e, na sequência, poder se voltar para fazer a política. Porque se não se focar nisso, em fazer gestão hoje, fica muito complicado. Porque assim, é muito sensível e, de fato, o financeiro no meio disso é uma linha muito tênue, né? De você equilibrar o financeiro com a questão política. Aí você vai focar em determinadas ações que vão fazer. Voltando ao trabalho, foi através de emendas que foram feitas reformas de UBS, que são entregues ao PH. Paulo Feijó, quanto deputado... Isso é trabalho. Muitas emendas. Entendeu? Isso é fruto do trabalho. É através desse trabalho que a gente pode colocar e reativar um Palácio da Cultura. Você entendeu?
Isso é trabalho. E não depender do recurso próprio ou do royalties para que essas ações... cultura é outro ponto crítico, porque está terminando o programa, é outro ponto crítico, com a parte da cultura, porque é outro tema. Empreendedorismo, né? Mas aí eu não vou entrar nessa, porque a gente não vai ter nem tempo de falar nisso. É outro tema. Mas eu só esse repetir, é o trabalho. Só quero repetir para terminar, se o Marco me permite. Eu sei que a gente está em horário avançado. A gente falou da entrevista do Ricardo André aqui, e Ricardo André falou uma coisa que ele disse ao próprio Rafael, e eu arguí isso ao Rafael aqui nesse mesmo programa. Vocês estão falando do trabalho, o Marco citou o trabalho de formiga, de marcação própria, é inegável, só basta olhar o número. Uhum. Eles pegaram 54% no limite do crime de responsabilidade fiscal, e estão hoje com 47%. Isso é trabalho. Mas esse trabalho, estando na frase do Ricardo André, que ele disse pessoalmente a Rafael, disse aqui no programa, e eu arguí a Rafael sobre isso não pode ser arrumar cama para outro deitar? Não, eu acho que não. A gente tem que fazer isso para a população. A frase é do Ricardo. Aí eu vou fazer a minha análise particular sobre isso. Quando você olha do ponto de vista político, você se limita a isso. A enxergar de que eu não vou fazer porque o outro pode se aproveitar disso. Né? É político num sentido muito ruim, né? Que a política é feita, acontece muito, a política é feita em prol os homens da sociedade. De Shakespeare, né? Concorda? A política é feita... São os homens honrados. A política, ela é feita em prol da sociedade. Deveria ser assim. Deveria ser assim. No conceito melhor, então essa é a finalidade. Mas quando você faz gestão, você não está preocupado se o outro vai deitar ou não. Você faz gestão porque a população, o município precisa disso. Nós precisamos disso, e até enquanto cidadãos campistas. Então, fazer a cama para o outro deitar, eu acho que é uma visão muito curta. Né? A visão que a gente tem que ter é melhorar o município para frente. Nós temos filhos. Ricardo, você vai ter isso. Não a Ricardo, me desculpa. Não a Ricardo, com todo respeito a ele. Não é a frase dele. Eu estou falando da visão, sim. Não a frase dele. Né? Tenho certeza que a colocação dele foi até para chegar a esse entendimento. Né? Entendimento de que é uma visão. Quem tem essa visão, não é ele que tem a visão, mas o político, o gestor que tem essa visão, é uma visão muito egoísta até. A famosa botar azeitona na empada dos outros. É verdade. A gente tem que entender que... Não vou botar. Mas isso concorda. Aí você está olhando para você não está olhando para quem está ao seu redor, inclusive para os seus próprios filhos. Você faz isso para transformar a cidade para os seus filhos. Claro. São duas coisas diferentes. A política e a administração são duas coisas diferentes. E elas têm de 4 em 4 anos que se convergem. Vão fluir, porque senão... Mas é essa linha tênue, né, de você fazer aquilo que a política é feita. É um fio de navalha, né? A política é feita para você trazer benefícios à sociedade e não para benefício próprio. Bom, Leonardo, obrigado pela presença. A gente sempre, os nossos convidados, estende que a porta está aberta. Obrigado pelo convite. O microfone também. E volte quando quiser, quando precisar. Aloysio, amanhã nós temos aqui o juiz Heron Simas. Juiz estadual e foi ele foi o juiz criminal da Operação Chaquinho, né? Cujas consequências a gente está vendo aí até agora, né? E só para, antes de terminar, Marco, convidar o ouvinte, reforçar o convite, que tem o apoio do Grupo Folha. Hoje ocorre na UENF, a partir das 18 horas, no auditório do Centro de Convenções da Universidade, a mesa, os desafios institucionais da UENF em perspectiva histórica, que vai reunir 3 ex-reitores da UENF, professores Raimundo Braz Filho, professor Almir Júnior, professor Silvério Freitas, o atual reitor, professor Luiz Passoni, e o reitor eleito, professor Raul Palácio. Acho que ele falou que muitas coisas sobre campus, eu acho que tem várias coisas, como Porto do Açu, e a UENF está entre essas coisas que você não pode conceber campus sem essas instituições, sem essas. Então é muito importante você discutir isso.
Léo tem vários colegas egressos da UENF, Brandi Arenari, Sana Gimenez, Leonardo, seu xará do meio ambiente, Barreto. Leonardo Barreto, todos eles quadros formados pela UENF. Então, acho que isso mostra a importância que a UENF tem para campus, para a região, e hoje ela vai estar em perspectiva histórica no debate, aberto à comunidade. Deixa aqui o convite, 18 horas no Centro de Convenções. Obrigado, Luiz. Obrigado, Leonardo. Agradeço Sucesso o no convite. trabalho que eu sei que é Trabalho duro. nosso. É isso. E vamos transformar a cidade. É isso que o nosso prefeito tem trabalhado, e com essa visão, né, do benefício para toda a Para que seja sociedade. de todos. E é nesse sentido que ele trabalha, é nesse sentido que ele nos pauta, toda a equipe dele, desse trabalho, dessa coragem, do benefício do coletivo. Muito obrigado, Leonardo. Nós vamos agora dar um pulinho na redação do jornal Folha da Manhã. O repórter Ícaro Barbosa nos traz o direto da redação. Bom dia, ouvintes da Folha FM, eu sou Ícaro Barbosa e trago por vocês as principais notícias da redação da Folha da Manhã. Moradores do Morar Feliz, no Tapera 1, ganharam, com a ajuda e esforço voluntário, uma quadra e um espaço de lazer para as crianças do bairro. No último sábado, aconteceu grande mobilização e realização da etapa principal do projeto, liderada pelos alunos da ONG Renova BR Cidades, e que teve ações simultâneas em outras 1.400 iniciativas em 445 cidades de todos os estados brasileiros. A Secretaria Municipal de Educação publicou no Diário Oficial desta terça mais uma chamada para professores substitutos aprovados no processo seletivo simplificado 2018 para contratação temporária. Foram mais 20 convocados. Os selecionados deverão comparecer à sede da Secretaria nesta quarta-feira pela manhã, aportando os documentos pessoais. 3 atletas campistas vão participar no próximo domingo da seletiva da Copa Brasil de Taekwondo no Rio de Janeiro. O evento tem por objetivo classificar os atletas que vão representar o estado na competição nacional em novembro, no Rio Grande do Norte. Alif Souza, Juan Fernandes Cardoso,